Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre cães e gestação. Eu fui chamada já por várias mulheres grávidas que estavam preocupadas porque assim que souberam que tinham engravidado, os cães mudaram de comportamento. Algumas até relatam que o cachorro mudou de comportamento e por isso ela achou estranho e foi ver e estava grávida. Então é um assunto muito importante mesmo e eu quero falar um pouco sobre isso para esclarecer alguns pontos que deixam as pessoas angustiadas e também que alteram ali o bem-estar do cão. Quando uma mulher engravida e ela tem um cachorro, automaticamente existe ali uma alteração de cheiro, porque a produção hormonal do corpo de uma gestante é completamente diferente da produção hormonal de uma mulher que não está grávida. Isso já denota para o cão uma mudança drástica de ambiente. E a gente não vai entrar no mérito aqui se eles têm ou não consciência da gestação em si. O que a gente pode inferir é que o cachorro tem condições de entender que algo mudou naquele ambiente. Quando a gente pensa em cães domésticos, principalmente os que a gente mantém em cativeiro, a gente precisa ter em mente que esses cães, normalmente, por causa de uma série de fatores, são neofóbicos. Quer dizer o quê? Eles têm aversão e até resistência a coisas novas, objetos novos, estímulos novos. Então, coisas novas deixam o cachorro extremamente ansioso. E o que pode influenciar nisso, né? Por que eu falei que a maior parte dos cães é assim hoje? Primeiro porque esses cachorros, normalmente, quando são de raça, né, que são comprados no pet shop, eles ficam a maior parte da vida deles dentro de uma gaiola. Os cães, atualmente, eles são removidos aos 45 dias da mãe, uma data imprópria para remoção. O ideal é que se retire o cão da sua família e do seu ninho a partir dos 60 dias, não depois dos 90 dias, por uma questão aí de janela de socialização que é importante ser utilizada para o bem-estar do cão também. Outro ponto é que esse cachorro ele fica em um lugar, que é a gaiola, de pouquíssimo estímulo ou de muito estímulo. Então, os dois extremos são altamente prejudiciais para a saúde emocional do cão. Os lugares de pouco estímulo, normalmente são aqueles lugares em que o cão não tem acesso a nada, além dos próprios irmãozinhos, a mãe, e um ambiente estéril, sem brinquedos, sem novidade. E o outro, que seria uma gaiola à disposição de um pet shop, por exemplo, ele traz muito estímulo. Gente, não precisamos ir longe, né? São o quê? Milhares de pessoas que passam na frente daquela gaiola. Muita gente bate naquele acrílico, naquele vidro, enfia a mão na gaiola, passa a mão, pega. É muita coisa. E quando o estímulo é muito, também inibe. Os estímulos que a gente apresenta para um cachorro precisam ser em equilíbrio. Eles precisam ser apresentados num equilíbrio. Não pode ser nem em demasia, nem em falta. E aí você tá lá com um cachorro neofóbico, que em geral eles são, por causa dessas coisas que eu falei para você. E aí ele nota uma mudança no ambiente. Ele não vai acolher aquilo com tranquilidade, né? Aquilo vai gerar nele uma ansiedade. E aí o cachorro passa a ficar ansioso e reativo. Porque quando o cachorro é neofóbico, a reação é a reatividade. A reação é a reatividade, parece redundante, mas é assim. A reatividade é uma reação exagerada. Então, ele vai lá e começa a deflagrar comportamentos de medo. E quando o cachorro fica com medo, ele fica mais propenso a agredir. Então, nada melhor que agredir para garantir a sensação de controle da situação. E assim, a gente nem pode falar isso, né? Ah, mas o cachorro então está querendo controlar a situação? Não. É só um medo do novo que gera respostas. É tudo que a gente pode falar. Existem estudos que tentam associar comportamentos caninos a emoções e a alguns objetivos, né? Então, o cachorro tem senso de justiça, o cachorro sente ciúme. São feitos vários testes para acessar esse tipo de coisa, mas normalmente não tem uma resposta conclusiva. Então, vamos voltar à gestante. Para piorar tudo, então a gente tem esse primeiro ponto, né? Que o cachorro normalmente é neofóbico, que ele fica ali ansioso por causa da mudança iminente, que é óbvia que o cheiro mudou. E os cães, a maior parte dos sinais que eles emitem e recebem, e de maior importância, assim, na formação do repertório dele de comportamentos, como que ele vai reagir, vem da parte de olfato. Então, você vai ter ali uma situação de cheiro que mudou, que é importante, e você tem, normalmente, em geral, né, nas casas,
uma situação já inadequada do ponto de vista do cachorro em relação à hierarquia, em relação a limites que tem a ver com a hierarquia. Mas os cães, normalmente, eles ficam extremamente ansiosos, porque além de eles estarem longe daquilo que é natural para eles, e há controvérsias, é claro, porque tem gente que fala, mas o cachorro é totalmente adaptado e não sei o quê, mas adaptar-se não quer dizer garantia de bem-estar. Eu posso muito bem estar numa condição prisional, por exemplo, e adaptada à situação prisional, quer dizer que eu estou com bem-estar ali? Eu posso estar numa situação extrema de mal-estar e estar adaptado aqui. E não quer dizer que eu estou com nível de bem-estar. Então, a adaptação não tem nada a ver com bem-estar. E naquela situação ali de inadequação com as necessidades naturais, aquele cachorro já vive uma outra pressão, né, além da neofobia, por causa das questões pré- e perinatais. Elas são determinantes, assim como o ambiente doméstico que acolhe esse cão, que normalmente também é ansiogênico, e esses cães passam a ficar extremamente reativos a essa situação de gestação. Porque ele não sabe o que vai vir. Veja bem, normalmente o cão ele não tem limites, ele não tem suas necessidades naturais respeitadas, principalmente em relação à alimentação, do ponto de vista comportamental, e esse cachorro, ele precisa proteger o grupo de uma coisa nova, assustadora que está vindo. Então, não tem nenhum assim, o cachorro está ciumento, ele morde, não sei o que. Tem cães que chegam a morder a criança, a morder o bebê. Por quê, gente? É um novo indivíduo que entrou naquele grupo com um cheiro que não era conhecido do cachorro e que tomou um posto ali que não é dele, né, de privilégios. Então, vamos aqui tentar fazer um paralelo. Quem tem 2 cães sabe do que eu estou falando. Você tem 2 cães e aí você tenta fazer carinho num dos cães, que normalmente é o mais submissozinho, aquele bonitinho que ficava no rabinho, mostra com a barriguinha. Aí você tenta fazer carinho nele, o que o outro faz? Se enfia no meio e te aparta, não deixa você fazer carinho no outro, morde até. E aí você fica, esse cachorro é ciumento. Não é. É que dentro da cabeça dele, algumas atitudes, elas só são privilégios daquele cão que cuida do grupo. Que ele que é o provedor, ele que é o mais forte, ele que é o mais assertivo, ele que tem uma determinação maior. E aí ele fica à frente. Então, ele tem mais privilégios. Aí você vai lá, porque o ser humano ele tem esse negócio, né, de justiça e tal, e faz carinho no cachorro mais submisso, que tem menos assertividade, menos de tudo aquilo que eu falei. Aí o outro vem e reivindica aquele carinho para ele, porque é ele que tem o direito ali e acabou. Imagina que o cachorro estava lá com os privilégios dele e de repente chegou um outro indivíduo que tomou aqueles privilégios, aquelas coisas que geram prazer naquele indivíduo. Aí o que ele faz? Ele quer reivindicar os direitos dele, que era dele, ele que tinha, ele começa a ter menos prazer e ele reivindica o prazer. E aí, como que ele faz? Ele tem atitudes de afastamento. Ele rosna, ele morde, né? Ele quer afastar aquele indivíduo que está recebendo o que seria para ser dele, né? Mas não com essa sensação de que, é meu, então é injusto, não é isso, mas assim, eu quero aquilo, então como eu sou assertiva, eu vou lá e vou me enfiar lá porque eu quero também, ou eu vou acabar com esse cara que está tendo aí o que eu quero ter prazer. E aí, acaba atacando o bebê. E aí você fala assim, putz, Alessandra, então o que faz, né? Caramba, tá tudo melado desde o começo. Tá tudo melado desde o começo. Mas aí o que a gente faz? A gente precisa mitigar esses problemas. É claro que eu miro sempre no ideal, né? É bom a gente mirar no ideal. Então eu miro ali os cães sendo tirados das suas ninhadas. Primeiro assim, os cães não se reproduzindo aleatoriamente, sendo adotados de acordo com o temperamento das famílias e o temperamento do cão, numa combinação que dê mais certo, que tenha maior probabilidade de dar certo, com essas pessoas podendo adquirir um cão que tenha ficado na ninhada com a mãe e com os irmãos até 60 dias, que não haja mais cães abandonados ou que seja mínimo, que retire da reprodução, impeça de se reproduzir qualquer animal que apresente medo e fobia. Isso é o ideal, entendeu? Muito. É esse o ponto que a gente tem que chegar. Mas não é ali que a gente está. Então a gente tem que lidar também com a realidade. Qual que é a realidade? Se você tiver opção de adotar ou comprar um cachorro
direto do Criador, você precisa, A, conhecer a matriz, conhecer a mãe. Você tem que ver a condição que ela vive ali. B, você precisa de um profissional te ajudando para fazer um teste de temperamento para ver qual é o filhote que tem um temperamento mais próximo daquilo que você espera. E fazer uma análise de raças, e até eu volto atrás, lá atrás, da espécie. O profissional vai falar assim, ó, você não é seu perfil ter cachorro hoje. Ou você adequa a sua vida para ter um cachorro, ou é melhor escolher uma outra espécie que demande menos, ou que tenha uma outra necessidade que não seja parecida com as dos cães. E aí fazer essa análise inicial. Então isso é o ideal, o meu sonho de consumo. Então, você faz o que dá. Então, deu para fazer o teste de temperamento antes de adotar? Faça. Ah, Alessandra, não. Eu já tenho o cachorro, tá aqui. Então, você tem a chance, principalmente se ele está ali na idade da puberdade, que é quando o cachorro começa a ficar adulto, a ficar maduro sexualmente, então as cadelas começam a entrar no cio, os cães começam a procurar, que é ali por volta de 7, 8 meses, até 1 ano de idade. Até antes, se o porte for menor, às vezes 6 meses, depende do porte. E aí você precisa pegar nessa época, principalmente, mas não somente, fazer o enriquecimento ambiental, porque já é comprovado que existe uma redução daquele mal-estar provocado na época pré e perinatal, que não foram observadas as coisas que o cachorro precisa ali, ou que a cadela precisa. Aí o que você faz? Você faz esse enriquecimento ambiental para que esse animal reduza esse estresse. E isso foi comprovado com ratos, num experimento que reverteu, né, aquele mal-estar, aquela reatividade devido a todo o mal que foi feito no período pré-perinatal, foi revertido com um enriquecimento ambiental no momento da puberdade, que aí já vai melhorar um pouco o bem-estar do seu cão. E você vai observar umas outras coisas, você vai oferecer para o cachorro as necessidades que ele tem, as necessidades de hierarquia, de limite, de adequação da alimentação. Ah, Alessandra, mas eu dou ração e é só a ração que eu vou dar mesmo. Não estou falando do que você vai dar, é como você está dando. E aí fazer toda essa adequação para que o cachorro seja reativo na hora que essa criança entrar nessa família, ou seja, menos reativo. Ah, essa já era, vou parir daqui 1 mês. Entendeu? O que dá para fazer? A redução das coisas ruins que podem acontecer para o cachorro, porque vamos supor, né, se ele ataca a criança, é horrível, mas não é porque ele não ataca a criança que não está horrível. Não é porque o cachorro não está ali, às vezes ele fica em uma depressão tão grande que a pessoa fala assim, ah, meu cachorro é tão bonitinho, olha lá, ele fica quietinho, e não é. É porque ele ficou em depressão, ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não está entendendo aquela alteração e como ele se encaixa ali. Existem formas, claro, você pode começar esse enriquecimento a qualquer momento, você pode associar o cheiro do bebê positivamente com o cachorro a qualquer momento, mas é óbvio que a qualidade do resultado é diretamente proporcional ao tempo de antecedência que você começou a pôr em prática essas coisas. Não adianta você querer, né, porque normalmente as pessoas me chamavam quando já tinham engravidado. Quanto antes começar com esses treinamentos, melhor. Porque o bem-estar do cachorro, às vezes, não é observado. Todo mundo fica muito preocupado com a criança, não estou aqui dizendo, não é um julgamento, não é que pesando quem importa mais, nem nada, mas pensa bem, se você hoje está procurando ter um cachorro, pensa se ele vai continuar tendo valor para você, mesmo quando sua vida muda tanto, quando chega um filho. Porque, gente, olha, eu tenho 4. Aí você pergunta, 4 o quê? Eu falo 4 filhos e 4 cachorros. Eu não quis esses cães, eu não fui procurar, tá bom? Esses cães foram abandonados aqui. E eu digo que é um problemão enorme, que não é meu, mas que diz respeito a mim também. Porque eu podia muito bem ter continuado, deixado eles na rua, certo? Mas não tem condições. Quando acontecem essas coisas, é responsabilidade, não adianta. Então o cão tá lá e ele precisa de cuidados. E aí, se você escolheu o teu cachorro, sabe, mais um motivo para você pensar bem que tipo de relação você quer com esse cachorro. Essa relação, ela é de troca ou é de receber do cachorro, né? Porque a gente fala assim, é porque eu quero alguém que me receba bem em casa quando eu chego. Difícil, né? Eu não olho isso, eu não vejo isso com bons olhos, sinceramente. Eu não consigo falar, ok, vou respeitar a sua posição, não. Não, porque é um ser vivo, né? É um ser vivo, a gente precisa respeitar esse ser vivo e dar o nosso melhor. Porque foi escolha, então não tem o que fazer. Mesmo que não tenha sido escolha, mesmo assim dar o melhor que a gente puder.
Então, gente, ó, recapitulando aí, né? Quando teve um cachorro, na hora tem que começar, porque você não pode esperar a sua vida mudar tanto como quando você vai ter um filho, para começar a tomar atitude. Então começa agora. Ah, mas eu não quero ter filho, Alessandra. Não tem interesse. Sua vida pode mudar a qualquer momento. E qualquer mudança drástica, como ter um filho ou mudar de casa, altera o bem-estar do cão. E é importante que ele tenha onde se apoiar nessas decisões. Agora, se você fala assim, poxa, mas como que eu faço isso, né? Como que exatamente o que eu devo fazer? Infelizmente, isso é muito particular, eu teria que ficar aqui falando horas, né, fio. Mas se você acompanhar o canal, certamente você vai ter muito material para trabalhar e para melhorar a vida desse cão e da relação entre vocês. A gente se vê no próximo vídeo.